Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto, e no programa de hoje eu imagino que eu vou dar uma certa continuidade, né, a uma série de assuntos que eu venho elaborando talvez desde o programa número 181. Honestamente, eu não sei se as pessoas estão percebendo qualquer ligação nesses programas todos, mas dentro de mim eu sinto que essas coisas estão tendo algo a ver, sabe? Então eu realmente recomendo que as pessoas acompanhem os programas nessa ordem cronológica, do 181 em diante, porque este programa sim, definitivamente vai ser feito para envelopar essa série de assuntos referentes à sociedade humana, a se nós estamos ou não estamos progredindo enquanto grupo, se nós podemos, né, almejar esse progresso e tudo mais, e também programas extremamente políticos. Eu não sei honestamente para onde que eu vou direcionar depois desse programa aqui, mas está na hora de, né, migrar de novo para uma nova vertente de assunto, né? Mas no programa de hoje eu quero iniciar, na verdade, dissertando a respeito de um capítulo, né, da minha vida que, honestamente, ele é trivial, mas ainda assim eu acho que ele é interessante de um ponto de vista assim particular meu, pessoal meu, mas que acho que é divertido até assim enquanto uma reflexão ou pelo menos assim uma espécie de cenário específico que muitos de vocês podem não ter vivido, mas que talvez vocês, né, tenham interesse em imaginar esse tipo de situação se desenvolvendo. Que, vamos lá, o que eu tô querendo dizer, sim, é que quando eu tava lá pelos meus 19 anos de idade, eu acredito, na verdade um pouco mais do que isso, né? Ou será que não? 19, 21, pode ser 19, 20, 21. Não é menos do que isso, tipo, com certeza não era 18 para menos, e também não era mais do que 21 anos de idade. Então nessa faixa etária aí, mais ou menos, teve um momento da minha vida que eu e alguns amigos meus decidimos fazer assim a maior festa particular que nós pudéssemos fazer, sabe? Com particular eu quero dizer assim que era uma festa dentro de uma casa de alguém, e esse alguém seria eu, né? E honestamente o nosso objetivo era convidar o máximo de pessoas possível, inclusive assim, não importava se nós conhecêssemos as pessoas ou não, né? Então assim, eu entendo que até o próprio conceito, só de imaginar esse tipo de coisa, parece algo bem estúpido, bem absurdo. E de fato, é exatamente isso, né? Só que por alguma razão, naquele momento da minha vida, naquela época, naquele contexto, pareceu divertido, sabe? Eu era um bocado mais jovem, né? Isso já faz o que agora? Talvez 10 anos atrás, ou um pouco menos, né? Então, eu era um bocado mais jovem, eu estava solteiro nesse momento específico. E um amigo meu, né? Foi um dos responsáveis pra gente fazer isso daí mesmo, porque a primeira vez que a gente ia fazer um evento desse tipo seria na minha casa, mas seria para comemorar o aniversário desse meu amigo. E ele sugeriu, eu aceitei, então, tipo assim, todo mundo louco, e um terceiro amigo nosso se envolveu tanto no projeto, assim, mesmo ele não sendo o dono da casa e nem o aniversariante, mas ele também entrou com uma parte financeira e o projeto mesmo. E basicamente, cara, a vontade de todos nós, assim, envolvia mesmo, assim, um desejo de realizar, sei lá, uma espécie, assim, de, ah, como posso dizer assim, talvez, assim, um desejo de viver coisas assim, pique filmes, tá ligado? Pique filme norte-americano, talvez, sabe? Aquela história assim de filmes assim que não é exatamente filme, não é tipo American Pie, mas aqueles filmes que tentavam ser American Pie, só que focados em ter uma festa, sabe? E talvez até um pouco daquela coisa assim de serem jovens, né? No meu caso, particularmente, eu me enxergava, e naquela época e hoje em dia, agora eu não me enxergo mais como um jovem, mas me enxergo como um adulto que não sou uma pessoa assim muito ligada a festas, a eventos públicos com várias e várias pessoas, e naquele momento eu também não era. Então, honestamente, foi algum período específico, sabe, que veio esse desejo assim na cabeça e a gente pensou assim, olha só, vamos tentar fazer um evento, não,
Vamos fazer um evento no Facebook, aberto, livre, público. Vamos convidar a maior quantidade de gente possível. E honestamente nós imaginávamos assim: olha, é uma festa particular na casa de uma pessoa qualquer, no caso eu, sabe? Para comemorar o aniversário de um amigo meu que também era uma pessoa assim, anônima, digamos assim, entendeu? Num bairro de uma zona periférica de Porto Alegre, né? A Lomba do Pinheiro, no caso. Então, assim, a gente não imaginava que ia vir muita gente, sabe? Tipo, nós gostaríamos, né? Pra vocês terem uma ideia, assim, de... só pra referencial, no evento teve mais de 5.000 pessoas convidadas, né? Porque várias pessoas, assim, colocaram listas e listas de amigos, né? Então, mais de 5.000 pessoas convidadas e mais de 1.000 pessoas confirmadas, né? E é evidente que a gente nunca imaginou que mais de 1.000 pessoas viriam, né? Até porque só era uma festa que estava marcada como um evento público, né? E tava o endereço lá e tudo mais, então é o tipo de coisa assim. Só que daí chegou o fatídico dia, gente. No final das contas, compareceu assim. Olha, eu não tenho um cálculo oficial, sabe? Mas honestamente, compareceu cerca assim de umas 200 e poucas pessoas, sabe? Tanto é que não teve como manter a festa dentro da minha casa, e no final das contas não teve como manter no meu quintal, e as pessoas até tomaram parte da rua, assim, sabe? Então, assim, olha, resumidamente, assim, a noite, porque foi uma noite, assim, um bocado divertida, sabe? Foi interessante, mas é muito mais divertido e interessante para quem viveu ou para quem conhece as pessoas que estiveram nesses momentos, né? Mas, assim, resumindo em coisas que eu posso dizer de como foi essa experiência de ser um anfitrião de um negócio desses, foi uma coisa muito variada mesmo, sabe? Em primeiro lugar, não deu merda das muito grandes, como por exemplo assim, não deu briga, pelo menos nenhuma briga que chegou até meus ouvidos, sabe? Se alguém trocou porrada, foi tão rápido, tão resolveu tão tranquilamente que não chegou até mim. Então não deu pancadaria, não teve problema com polícia também, por exemplo, sabe? De reclamar de barulho ou de correr gente, por exemplo, ali, né? Então ah, foi, né, baixo o nível assim, de problema nesse sentido. E em questão de bebida, assim, olha, o pessoal que compareceu trouxe bastante coisa, assim, sempre acabava o horário energético. Eu tô falando sempre porque, no final das contas, a gente repetiu esse tipo de festa por mais 3 vezes, né? Então, ao todo, eu fiz 4 festas desses moldes. Eu acho que a primeira foi a que trouxe mais gente, só que todas elas, pelo menos, assim, ó, mais de 100 pessoas compareceram, tá ligado? Então, honestamente, foi até... me surpreendi o quanto que era um sucesso, porque, entre aspas, né? Porque nós esperávamos que ia ser meio que um flop, não ia comparecer quase ninguém. Só que daí a gente pensava assim, bom, vai estar pelo menos nós, né? Tipo, eu e os meus amigos e, tipo, além desses, eu e esses dois mais envolvidos, nosso grupo de amigos naquela época envolvia mais outras pessoas, sabe? Então a gente imaginou que pelo menos ia aparecer os amigos, a gente ia trazer a bebida, a gente ia se divertir entre nós, então não teria nenhum problema. Só que no final dos contos nunca flopou, sabe? Sempre vinha centenas de pessoas, mas na primeira festa foi muito chocante, sabe? Eu nunca, tipo, nunca aconteceu antes e nunca aconteceu depois de eu fazer uma festa particular na minha casa e comparecer mais de 200 pessoas para prestigiar o evento, digamos assim, né? E né, como eu falei, faltava energético depois das 3 da manhã, mas depois das 3 da manhã a quantidade de gente que estava disposta a tomar vodka pura é bem alta mesmo, né? E honestamente era bem divertido, sabe? Ah, pra mim, no final das contas, no dia em si, não era, tipo, era mais ou menos divertido, é um bagulho conflitante. Porque, olha, como eu ficava muito focado em recepcionar e cuidar um pouco das coisas, e, tipo, para evitar catástrofes tão grandes assim na minha casa, porque sempre tinha prejuízo, né? O banheiro tinha prejuízo, em alguns outros lugares na casa, e canos, e as pessoas se metendo de onde via, e a gente enchendo a cara. Enfim, olha, claro que dava muito trabalho, sabe? Dava muito estresse, então várias vezes eu, tipo, era evidente que pessoas que não eram eu estavam aproveitando aquela festa muito mais do que eu, sabe? Só que então, ainda assim, também tinha certos, assim, lados positivos, tá ligado? Uma dessas 4 festas que a gente fez, assim, na minha casa, era pro meu aniversário, né? E daí, tipo, a noite da festa foi realmente na noite do meu aniversário, sabe? Foi assim, quando bateria meia-noite, no caso, né? O pessoal tinha chegado antes da meia-noite, ó, alguns pelo menos, né? Quando bateria meia-noite seria especificamente a madrugada que eu faria aniversário, né? E daí rolou, assim, um canto de parabéns e tudo mais. Foi, tipo assim, com certeza a vez na minha vida que mais pessoas estavam cantando parabéns pra mim ao mesmo tempo, sabe? Porque tinha, era
na pista de dança, entre aspas, que não era uma pista, né? Mas a gente tinha pego luzes e tudo mais, né? Tipo, comprado luzes aquelas assim, de festa mesmo. Na primeira festa, para completar, tinha um amigo meu que ele fez vários desenhos à mão, né? Eu não me lembro se era cartolina ou algum outro material, mas ele desenhou caralhos voadores, literalmente caralhos assim com asa. Para quem se lembra do meme lá do Lima Duarte falando quem foi que desenhou caralhinhos voadores nas paredes do banheiro, né? Lá retirado de uma pornô chanchada e tal. Então ele fez. Ele literalmente desenhou caralhinhos voadores, né? Ele desenhou o He-Man também, aquele meme do I say hey, 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 que é aquela, né, do He-Man assim e tal, com o fundo colorido, né? Enfim, esse meu amigo fez todas essas artes assim pra gente colar nas paredes assim da garagem da minha casa, sabe? E etc, etc, etc. Teve máquina de fumaça também que a gente comprou. Então, assim, honestamente a gente se empenhou pra ser um bagulho bacana e foi, sabe? Tanto é que quando a gente repetiu esse evento durante 4 vezes ao todo, né? Sempre tinha pessoas interessadas em comparecer. Teve gente que virou fiel, sabe? Porque eles sabiam que mesmo sendo um evento privado, e não uma festa mesmo, né? Com status, e sendo na Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre, valia a pena, né? E tipo, veio gente bem distante, né? Veio gente de toda a grande Porto Alegre, assim, pessoal de Canoas, Gravataí, pessoal de. Acho que não sei se teve pessoal de Novo Hamburgo, mas Viamão também veio. Olha, bastante gente assim. E eu me lembro de um amigo meu que falou que ele pegou um ônibus no centro de Porto Alegre para vir para minha casa e ele observou que tinha muitas pessoas assim. ah, não sei se ele notou que elas eram alternativas ou algo do tipo assim, mas ele chegou até essas pessoas até falar, vocês estão indo para uma festa lá no Pinheiro, e o pessoal confirmou que sim. Ele falou, não, pode deixar que eu guio vocês, que não sei o que lá. Então, para vocês verem que, olha, naquela. Eu fiquei satisfeito que de forma real eu fiz que durante uma vez ou várias noites, assim, num período de 2 ou 3 anos, as pessoas se mobilizassem por causa de um evento que eu tinha criado, sabe? Então, honestamente, essa foi uma das partes mais divertidas dessa experiência mesmo. Eu descobri ou redescobri algo que eu já sabia, né? Que eu gosto da função assim de organizar, né? Eu gosto de ser o host, eu gosto de ser o anfitrião. Tem uma satisfação minha que vem com o fato de que eu investi tempo para planejar um evento que as pessoas iriam participar e depois eu ver que foi satisfatório para as pessoas participar daquele evento, sabe? Isso daí é algo que enfim, faz com que eu me sinta bem, entendeu? Então, mesmo que fosse estressante, mesmo que desse trabalho, mesmo que várias vezes eu ficava super irritado por ter tido essas ideias de fazer essas festas gigantescas, que centenas de pessoas na minha casa, e jurasse pra mim mesmo que eu nunca mais ia fazer, eu sempre acabava repetindo, né? Justamente por causa do que tinha esses lados positivos também, sabe? Tinha todo esse trabalho também, mas eu confesso que tinha um lado muito bacana que vinha com isso daí tudo. Só que no final das contas eu acabei parando mesmo, porque depois de eu ter feito 4 festas e realmente tá sendo algo que eu já tava desgastado. Tipo, dava muito trabalho também no dia após a festa pra limpar, pra faxinar a bagunça e a zoeira. Realmente era um bagulho que eu já tava decidindo parar. E pra completar, assim, os meus vizinhos todos ali do lugar onde eu morava vieram fazer assim, uma espécie de intervenção, tá ligado? Literalmente, assim, 6, 7 vizinhos ao mesmo tempo vieram no meu portão dizendo que para eu, pedindo, né, para eu não fazer, mas pedindo ou mandando, como vocês preferirem, que eu não fizesse mais festa. Só que honestamente, sabe, para começar, eu acho que as pessoas estavam certas, né? E eles não vieram, tipo, eles não foram escrotos, assim, nada desse tipo. E realmente eu falei que não pretendia mais fazer e não fiz mais mesmo, sabe? Então, honestamente, aqui é né, de fato, as coisas coincidiram, tá ligado? Os vizinhos ficaram fartos da barulheira que eu fazia, justo no momento que a gente tinha decidido que a minha barulheira tinha chegado ao limite. Mas mesmo que eu pretendesse fazer outras festas, com eles se posicionando todos assim, né, de maneira, inclusive, como eu falei, correta, educada sobre essa situação, eu ia acatar o pedido, eu não ia ser o vizinho babaca, mais do que eu já tinha sido, né? Até eles decidirem fazer tudo isso. Só que, né, esse foi o desfecho desses capítulos que, honestamente, é uma história particular, pessoal, trivial da minha vida, mas que ainda assim eu acho que são, né, uns capítulos, assim,
Sei lá, foda-se. Então agora, depois dessa breve introdução, ou não tão breve assim, eu vou migrar então para os temas, para os tópicos mais sérios, mais importantes, mas também mais controversos, mais cabeludos, mais agridoces, né? Então, apertem os cintos que daqui em diante as coisas vão começar cada vez mais tomarem um turno, né? Tomarem uma imagem meio sombria. Bem, basicamente, o restante deste programa vai girar em torno de dois termos, duas expressões que já são bastante polarizadas, que basicamente, né, é a palavra ideologia e também a palavra identitarismo. E daí eu vou definir ambas as expressões de acordo com aquilo que eu acredito ser uma forma que eu consigo utilizar para trabalhar, né, como que eu acredito que com esse tipo de movimento se manifesta e ajuda ou prejudica as nossas organizações sociais contemporâneas. Quem quiser saber outras definições, porque, né, são termos que foram cunhados há muito tempo atrás e depois eles foram revistos, foram utilizados em outros sentidos e outros contextos. Então, assim, ideologia já estão falando aí desde o século XVIII, até onde eu sei, e identitarismo, eu não sei exatamente quando que nasce essa expressão, mas então, né, eu vou definir o que eu estou querendo falar com cada uma dessas expressões, então você já sabe como é que funciona isso aqui, né? Mas eu já alertei que vai ter, assim, vai ter buracos na estrada, tá ligado? Porque, honestamente, são termos que, apesar de eu não falar deles especificamente diretamente, é uma daquelas questões que, inevitavelmente, ao longo destes meus programas sem contexto, eu acabei abordando essas questões, eu acabei entrando em assuntos que poderiam responder a esse tipo de conceito, tá ligado? De ser algo ideológico ou até mesmo identitário. Então vamos começar assim, primeiro com ideológico, sabe? O que é ideologia que a gente tanto fala, né? A gente acabou de sair de um governo que acusava as escolas e, sei lá, certos órgãos do governo de serem a favor de uma suposta ideologia de gênero, tá ligado? Honestamente, para mim, as ideologias se manifestam em qualquer indivíduo ou núcleo organizacional que faz uma forma assim, tipo assim, que eles seguem uma lógica que deriva de ideias, tá ligado? Então, basicamente, eu quis separar o termo, né? Ideologia, ideológico. Eu acredito que existe sim uma ideologia de gênero, mas existe ideologia de tudo, sabe? Ideologias de esquerda, de direita, basicamente, né? Até certo, o que eu faço aqui, o que eu falo aqui, se qualificaria num caráter ideológico de uma certa maneira. E aí, falando do identitarismo, aí tem a ver mais com aquela questão assim, do que as pessoas se identificam, sabe? A gente tá dizendo identitarismo, a identidade que as pessoas têm. E eu vou deixar bem claro que eu estou utilizando essas expressões assim para todos os lados, sabe? Para piorar esse tema que já é polêmico, eu espero que ao final do que eu vou falar aqui durante a próxima uma hora, por exemplo, eu tenha tido divergências com pessoas de esquerda e com pessoas de direita. Se eu não tiver atingido esse objetivo, eu terei ficado até mesmo decepcionado, tá ligado? Então, assim, porque eu realmente acredito que ideologia e identitarismo aparecem dos dois lados, dos dois escopos, e para completar, eu ainda realmente acho que são fenômenos que têm que ser analisados de maneira individual, porque eu acredito assim que basicamente raciocínios ideológicos podem ter efeito positivo sim, e lógicas identitárias podem ter algum efeito positivo sim, mas eu também acredito no contrário, e para ilustrar ambos os lados eu vou ter que utilizar de exemplo. Então, saibam, né, quem estiver disposto a continuar me ouvindo, saibam que tem grande chance da gente acabar entrando em desacordo, mas eu vou tentar me expressar com clareza, com honestidade, com sinceridade, para aí abrir margem para as pessoas que discordam de mim poder discordar de forma argumentativa, racional, lógica, e quem sabe no final de tudo isso nós tenhamos caminhado para um ponto de convergência onde nós entendemos, ambos os lados entendem certas coisas que podem permitir com que, né, as nossas mensagens sejam passadas adiante com maior precisão, e mais do que isso a gente construa um mundo que no final das contas vai provocar a maior união das pessoas. Porque eu acredito sim que muitas pessoas utilizam dessas pautas com esse viés, tá ligado? Eu nem vou mencionar tanto, tipo,
Eu acho que até vou deixar de lado fazer um dos esclarecimentos que eu posso fazer aqui nesse início também é que aqui de agora em diante eu nem vou abordar questões referentes assim ao oportunismo de pautas ideológicas e oportunismo de pautas identitárias, que eu entendo que essas pessoas existem, sabe? Pessoas que se aproveitam de que certas linhas de raciocínio, né, estão em voga para obter alcance e também pessoas que podem se apropriar de lutas identitárias, porque eu acredito que esse é um momento bom para reivindicar certa identidade, sabe? Só que reconhecendo que essas pessoas existem, mas sem querer ficar, sempre ter que invocar a existência delas, eu tô falando realmente das pessoas que têm convicções reais de que certos raciocínios ideológicos podem provocar um avanço à nossa sociedade e pessoas que têm o mesmo para a questão identitária, sabe? Que acreditam que fortalecer certos movimentos identitários vão fazer com que o nosso mundo, né, progrida para um mundo melhor, e quando eu digo mundo melhor, talvez não seja para todos, mas para certos grupos que essas pessoas buscam sim ajudar ao longo dessa história toda, tá ligado? Porque, então, eu vou realmente vir para aquele meu viés, né, para aquela minha forma de argumentar, de refletir, de pensar de um ponto de vista mais pragmático. Eu tô assumindo que daqui em diante, todo mundo que estiver me ouvindo são apenas as pessoas que, quando pensam nesse tipo de coisa, quando utilizam raciocínios ideológicos, identitários, estão utilizando isso visando um crescimento e entendam que qualquer crítica, qualquer divergência que eu tiver com esse tipo de mentalidade está vindo sim de uma intenção de provocar crescimento, sabe? Se a pessoa acreditar que algo do que eu falo, algo do que eu prego, algo do que eu articulo como razão para não abraçar certas ideologias ou para não abraçar certos movimentos identitários ou pelo menos não apoiar com tanta força assim, sabe? Eu convido essa pessoa a me provocar reflexão através da argumentação, através do raciocínio, tá ligado? Porque honestamente eu posso falar com total clareza que tudo que eu vou falar aqui é assim, provocando o crescimento do mundo, da unidade. E daí eu vou realmente reiterar que eu tô querendo fazer com que isso seja para a maioria, tá ligado? Realmente seja assim. É o que vai fundamentar meus raciocínios. Pode ser que as coisas que eu acredite não vão alcançar esse objetivo, sabe? Daí, né, as pessoas que façam comigo aquilo que eu vou fazer com outras lógicas ideológicas ou identitárias, né? Então eu vou começar assim logo por algumas coisas assim que são bem palpáveis e assim, além de palpáveis, polêmicas, controversas, mas né, que eu acredito que tem que ser elaborado, sabe? Vamos começar assim. Primeiro eu vou falar assim, que tem alguns movimentos identitários que são evidentes que existam no presente momento, tá ligado? Seja assim, por exemplo, assim, movimentos que a gente se acostuma falar assim, movimento negro, sabe? Quando a gente fala assim, movimento negro, a gente tá falando de pessoas negras, né? E o que seria uma pessoa negra, né? Tem muito a ver com essa pauta identitária, sabe? No presente momento não existe como tu quantificar a negritude de alguém por uma questão assim de, sabe, um medidor de melanina, sabe? Não é algo assim que funciona, sabe? Basicamente tem muito a ver com a vivência que a pessoa teve, o que ela se reconhece, né? E o que ela se identifica, entendeu? Então, né? E daí para não parecer que, tipo assim, né? Apesar de vocês, quem ser minha audiência, saber que eu não me importo com a lógica de lugar de fala, né, na hora de elaborar meus raciocínios, mas para mostrar que o que eu tô querendo falar é bem abrangente e não é eu querendo me meter em algo que não tem nada a ver comigo, é que, né, junto com essas lógicas desses movimentos que ficaram muito evidentes, seja assim, o movimento identitário das pessoas, assim, de movimentos negros, né, ou também das pessoas dos movimentos dos direitos LGBTQIA+, e tudo mais, né, que são aqueles que são bem evidentes, no meio de todas as conversas, no meio de todos esses raciocínios, muitas pessoas começaram a apontar que os movimentos identitários sempre estiveram aí, apesar deles não terem, tipo assim, talvez esse termo tenha ficado mais popular hoje em dia, e daí as pessoas reconhecem mais facilmente quando algum movimento é abertamente identitário, digamos assim, sabe? Mas honestamente, vários rótulos podem se identificar como identitários, até mesmo rótulos como esquerda e direita, sabe? Pessoas terem a propensão de se manifestar como sendo alguém de direita, sabe?
Isso já é o movimento identitário dele. Ele já está atribuindo uma identidade dele a ponto dele achar que é necessário ele afirmar, vocalizar de forma clara que essa pessoa é de direita ou que essa pessoa é de esquerda, ou que ele é um conservador, um liberal, um comunista. Tudo isso também são movimentos identitários, tá ligado? Ainda mais quando a pessoa sente essa inclinação de fazer ele por si só, né? E daí nós podemos até ser coisas mais abrangentes e mais específicas para eu poder falar por que eu quero mencionar sobre isso, sabe? Primeiro, eu vou falar uma parte mais positiva, assim, para começar podendo fazer uma, não é nem para fazer uma média, é para falar, ser honesto, ser sincero, que realmente eu acho que tanto o movimento, assim, essa noção das pessoas quererem convencer as pessoas por causa de um raciocínio ideológico, porque o que pode ser um problema dessas lógicas ideológicas? Porque, assim, a partir do momento que tu tem uma ideia muito específica, muito estabelecida, que convenciona a tua forma de pensar, tu vai querer, tu vai querer encontrar meios de comprovar aquilo que tu já espera, sabe? Essa é uma das razões que as pessoas apontam que o raciocínio ideológico pode gerar problemas. E apesar de eu entender isso, né, eu meio que entendo que eu acho que é inevitável, tá ligado? Eu acho que as pessoas não terem não terem ideologias por trás dos seus pensamentos talvez até ser uma espécie assim de, não sei se abstração ou utopia, sabe? Eu até posso assim, né, sem querer puxar muito pro meu lado, mas obrigatoriamente vai soar assim, né? Eu acredito que talvez a minha vontade de buscar por raciocínios pragmáticos e por soluções pragmáticas seja uma das poucas maneiras que nós podemos tentar evitar raciocínios ideológicos, tá ligado? Mas ainda assim, nem eu sou incapaz de dizer assim, tipo, sou capaz de dizer que eu sou livre de ideologia, sabe? Eu sou incapaz de dizer que vários dos meus posicionamentos não surgem a partir de uma lógica já pré-estabelecida na minha mente, né? Há muito tempo atrás eu fiz um programa sem contexto onde eu deixava bem claro os 3 pilares assim fundamentais, sabe? As pedras angulares por trás de quase tudo que eu acredito, que são o raciocínio pragmático, o raciocínio da desconstrução e a crença do divino. Então essa daí praticamente é a minha ideologia, tá ligado? É a minha ideologia que ela pode não ser a ideologia mais comum, aquela que as pessoas mais se identificam, sabe? Mas, de certa forma, eu acredito que muitas pessoas têm raciocínios pragmáticos, eles se acreditam assim, eles se enxergam, e talvez até pessoas que não se autodeclaram assim também tenham raciocínios pragmáticos com relação à vida, né? E a desconstrução daí é que eu me acostumei a me sentir vinculado a esse termo, a essa expressão. E com isso eu posso dizer com toda honestidade que isso nunca me fez me enxergar como uma pessoa de esquerda, justamente porque eu aplico os meus raciocínios de desconstrução até mesmo em lógicas e conceitos ditos de esquerda também, tá ligado? Então eu me sinto vinculado à ideologia da desconstrução, sabe? A lógica de que eu sempre terei uma certa obrigação, entre aspas, sabe, de quando eu começar a aprender a ouvir sobre algo, eu sou inclinadíssimo a sempre ficar me perguntando sobre todo o resto que não está sendo dito, sabe? Ficar colocando facas, sabe? Enfiando agulhas em todas as ideias que estão me sendo expostas, sabe? Levando em consideração todo o contrário que eu já ouvi sobre aquilo, entendeu? É assim que a minha mente se acostumou a refletir sobre os temas, né? E por fim a parte espiritual também, que daí essa é a minha ideologia, sabe? Assim como existem ideologias cristãs, ideologia muçulmana e esse tipo de coisa, a minha ideologia ela é espiritual, tipo assim, meio que autodefinida, mas eu entendo que essa minha autodefinição foi meio que construída baseada nas minhas experiências coletivas, ou informações externas que eu recebi, tá ligado? Então assim, cara, movimentos e movimentos identitários também, sabe? Tem alguns movimentos que as pessoas costumaram enxergar mais claramente, né? Então, dito isso, eu comecei por identitarismo, fui por ideologia, falei lá algo meio que os problemas da ideologia, mas depois destaquei que esses problemas meio que são intrínsecos à espécie humana. Agora, voltando para a parte identitária, eu vou falar lá do positivo. Eu realmente acho que esses movimentos identitários que hoje em dia estão em mais evidência foram bons a surgimento deles, tá ligado? Foram bons. Eu acho que os movimentos identitários negras, olha, com todas as considerações que eu acredito que eu vou fazer elas ao longo desse programa, todas as considerações que eu acredito que eu posso fazer de forma pertinente, querendo colaborar para uma sociedade melhor estruturada, né? Eu acredito que no final, no saldo final da balança, sabe?
esses movimentos identitários das pessoas negras que não sei exatamente quando que eu poderia dizer que eles surgiram, sabe? Mas surgiram em algum momento no século XX, digamos assim, e foram se fortalecendo década após década. Eu realmente acredito que o saldo final desse processo é algo positivo, sim, entendeu? E daí, eu quero dizer que, assim, de forma bem simples, eu vou querer ilustrar o que eu quero dizer com isso, sabe? As pessoas negras sempre existiram, né? Evidentemente, né? Constatando o primeiro fato óbvio. Só que ainda assim, a identidade do que era ser uma pessoa negra, eu acredito que está sendo transformada para melhor ao longo das décadas, entendeu? Eu cresci em 1993, então eu não cresci não, né? Eu nasci em 1993 e utilizando a minha observação e relatos alheios e históricos e pesquisas sobre esse tipo de situação, eu realmente acredito sim que hoje em dia, né, 30 anos, né? Tipo, em novembro vai fechar 30 anos da minha vida, então, passado 30 anos do meu nascimento em novembro, né? Eu posso dizer que eu acredito que a identidade do que uma pessoa negra é no Brasil hoje em dia é melhor, é mais positiva, entendeu? Eu acredito sim que alguns preconceitos que eram mais enraizados têm sido desconstruídos, sabe? E daí, eu não sei se me atrever a atribuir essas questões, sabe? Ou utilizar meus pontos. Eu vou utilizar isso aqui, assim, uma experiência particular minha, que daí eu acho que eu posso me expor de maneira humana e sem ser demagogia, sabe? Mas uma coisa que eu posso dizer que com toda certeza que eu fui ensinado, sabe, nesses últimos 30 anos, era, por exemplo, assim, uma questão sobre os cabelos das pessoas negras, sabe? Eu me lembro quando eu era criança de ainda assim ouvir muitos comentários correlacionando os cabelos típicos das pessoas negras, seja os cabelos crespos, né, cabelos ditos também como afro e tudo mais, né, e também, além de crespo, qual é a outra expressão que as pessoas dão, né, não sei, né, mas enfim, eu já ouvi muitos termos assim, pejorativos para definir os cabelos dessas pessoas, sabe? Termos que eu não vou repetir aqui, mas que eu poderia utilizar duas ou três expressões na minha cabeça que eu sei que as pessoas usavam para falar. Algumas, cara, eu vou usar para ilustrar bem, porque, tipo assim, tem pessoas que esquecem dessas coisas que eram corriqueiras, sabe? Mas eu me lembro de ofensas como correlacionar com bombril, né? Que seria esse fregão de aço, mas as pessoas falavam bem, falando a verdade do que tu ouvia, as pessoas falavam bombril, por exemplo, né? E daí, enfim, e a expressão pichain também, sabe? Essas expressões que são claramente racistas, pejorativas, que quando eu era criança, eu me lembro que eu ouvia mais, entendeu? E eu me lembro que ainda eu tava na minha formação ideológica, tá ligado? Só que daí ao longo da minha vida, nesses últimos 30 anos, e ouvindo, sim, os movimentos que foram criando força, sabe? E as pessoas que foram adquirindo espaço e falando sobre essas questões, sobre como nós éramos ensinados, né, a enxergar com maus olhos os cabelos típicos das pessoas negras e tudo mais, eu posso dizer sim que isso teve efeito sobre mim, tá ligado? Eu sei dentro do meu íntimo a minha visão particular sobre qual é a minha recepção imediata ao enxergar pessoas negras com cabelos grandes, entendeu? E sem ter feito o processo de alisamento. Então eu posso dizer para vocês que isso deu uma coisa que se aconteceu comigo, sabe? Eu não sou especial, então eu acredito que pode ter acontecido com várias outras pessoas, com vários outros brasileiros. E desse é só um exemplo cultural que eu posso dar, sabe? Então eu acho que eu posso dizer assim com honestidade que em 2023 as pessoas negras, usando isso como exemplo, elas têm uma maior liberdade para utilizar o cabelo que eles quiserem, e não que ainda não tenha problemas, não que não haja preconceito, e não que não haja resquícios desse passado que eu utilizei agora há pouco como exemplo. Eu entendo tudo isso, entendeu? Mas né, eu tô querendo legitimar as batalhas que eu vi que as pessoas estão lutando e tentando passar adiante informações que outras pessoas me deram, que me ajudaram a entender como é importante a gente refletir sobre essas coisas e retrabalhar certas coisas dentro de nós, sabe? Então, esse é um exemplo totalmente positivo que eu posso dizer do que foi essa identidade da pessoa negra, sabe? Pessoas negras falarem sobre essas coisas, dizerem como que as pessoas serem ensinadas a ver certos tipos de cabelo como feios ou como sujos, era errado, era racista, e essas informações sendo propagadas ajudam a fazer com que mais pessoas sintam-se dispostas a permitir-se ter vários tipos de cabelo, entendeu? E deixar crescer, explorar e tudo mais. Então, esse é um exemplo que eu posso dizer, sabe? Acredito sim que veio muito dessa questão do movimento identitário, e o movimento identitário pode criar uma identidade assim mais forte, mais bonita.
mais bacana, tá ligado? Então, assim, eu falei que eu te começar por esse lado pra realmente mostrar que eu entendo como esses movimentos têm um valor positivo, sabe? Só que daí agora eu vou, né, entrar numa grande esfera de coisas assim, olha, polêmicas e controversas, mas que eu tenho certeza absoluta que vocês não é a primeira vez que vocês ouviram, não vai ser da minha boca, sabe? Eu vou só simplesmente querer me expressar como que eu me sinto com relação a diversas coisas que a gente vê acontecendo, girando em torno desses termos, assim, né, nos últimos, sei lá, não sei quanto tempo, né, não faz sentido eu estabelecer. Bem, em primeiro lugar, eu posso dizer que a razão de eu achar que é importante a gente conversar sobre certas partes dos movimentos identitários é que eu acredito sim que várias vezes eles acabam gerando separação, eles acabam gerando assim mais, de certa forma, até mesmo atrito entre os cidadãos, sabe? E daí eu não tô falando nem só sobre, assim, as bolhas representadas sobre o movimento identitário, tá ligado? Mas, assim, como, por exemplo, você pode dar exemplos aí, exemplo assim, de movimentos identitários da comunidade negra, mas todo mundo que está por dentro dessas ondas sabe que pessoas negras que não compactuam com várias partes desses movimentos são praticamente isolados, e eu nem sei se existe, assim, um movimento negro separado do que seria, assim, da esquerda, eu diria, sabe? E também até as pessoas desses movimentos também têm níveis diferentes, né? De identificação e de ideologia até, de como que eles vão lidar com essas situações, sabe? Mas daí também podemos falar sobre as pessoas, assim, né? A mesma questão sobre pessoas LGBT, né? Aí eu nem sei se eu quero entrar em certas pautas, assim, eu simplesmente não vou. Certas coisas eu prefiro nem mencionar. E outras eu vou mencionar para poder ilustrar bem sobre como que essas coisas se apresentam como problema. Mas também até vou entrar sobre uma parte importante, sabe? Ah, Renan, tu não tem nada a ver com nenhuma dessas coisas, por que tá falando sobre elas, né? Caso alguém estivesse falando sobre essa questão assim de, né, de como é que é mesmo? Lugar de fala. Mas também muito já se foi levantado sobre duas coisas. Em primeiro lugar, sobre movimentos identitários brancos, e até onde eu sei, todos os movimentos identitários de pessoas brancas são porcarias, tá ligado? Então, tipo assim, não é porque eu sou homem branco e heterossexual que eu vou me vincular a qualquer movimento identitário branco, sabe? Todos eles, até onde eu sei, se não são supremacistas, são coisas do tipo. E daí, sei lá, sabe? Toda essa história assim, de white power, sabe? Aquela coisa assim do orgulho branco, entendeu? Eu já falei há muito tempo atrás sobre como que esse tipo de coisa é estúpida e imbecil, mas eu vou repetir aqui, caso tenha que ser mencionado, sabe? Já que eu estou dizendo que eu acredito que certos outros movimentos identitários possam causar problemas, eu vou tipo, confirmar que esses daí pra mim são os movimentos identitários mais problemáticos, tá ligado? Porque, apesar de eu acreditar sim, daí, utilizando a minha opinião individual de cidadão, tá ligado? Não supervalorizem o que eu digo aqui, é simplesmente dizer como que eu percebo, sabe? Eu acreditar que certos movimentos identitários ou ideológicos, mesmo que estejam na intenção de criar união ou pelo menos igualdade social, eu acredito que eles podem não estar acertando na marca deles, digamos assim, né? Que é o que alguns outros movimentos que eu ilustrei antes, mas os movimentos identitários de pessoas brancas eu não acho que exista algum que não seja simplesmente uma bosta, tá ligado? Falando especificamente desse lance assim, de orgulho branco, olha, não faz o menor sentido esse raciocínio, esse tipo de pensamento, sabe? Se até hoje em dia, em 2023, uma pessoa que faz parte da minha audiência não entendeu por que que essas coisas são estúpidas e babacas, permita-me explicar novamente, sabe? Assim, não faz sentido sentir orgulho por ser branco, porque branco não é etnia, tá ligado? Branco não é uma coisa que dificulta a tua jornada, não é uma coisa que tu deveria sentir só porque tua pele é clara, é, tu deveria sentir orgulho disso, tá ligado? Não, e também com isso eu não quero dizer que deveria sentir vergonha, mas é que tu tem que atribuir o que significa ter orgulho, tá ligado? Existem várias coisas a teu respeito que tu pode sentir orgulho, assim como eu sinto orgulho de mim mesmo sobre várias questões, sabe? Mas eu posso falar com todas as letras sem estar sendo demagogo, tá ligado? A minha cor de pele nunca foi uma delas, e no meu caso específico, nem a minha ascendência, né? E eu vou dizer aqui que eu não acho errado pessoas terem orgulho de suas ascendências de pessoas de pele branca, sabe? Ascendências europeias, por exemplo. Porque essa é uma problematização contemporânea
moderna que eu vejo assim, sabe? Simplesmente assim, em memes toscos de internet, tá ligado? Vou dizer uma coisa pra vocês que eu tô cada vez mais pegando nojo de meme, tá ligado? É um bagulho assim que ainda não fechei 30 anos de idade, mas já posso ter virado um tio. Se bem que tio gosta pra caralho de meme, né? Então eu não sei nem que tipo de figura eu sou, tá ligado? Eu não sei nem que tipo de figura eu sou, mas eu tô começando a achar que, tipo assim, realmente as pessoas já são estúpidas, elas acreditam nos memes e agora deixou de ser engraçado, sabe? Deixou de ser uma piada porque eu acredito que as pessoas compartilham memes e aquilo lá é exatamente o que elas pensam, porque elas agem como se aquilo lá fosse exatamente o que elas pensassem, né? Mas enfim. Então, né, meme, o que eu tava falando? Peraí. Eu consigo me lembrar. Né? Orgulho branco, estúpido, uma coisa que dificulta. Assim, tá. Falando assim que as pessoas que problematizam as pessoas terem orgulho de sua ascendência europeia, de alguma forma, tá ligado? Que falam assim, eu queria dizer que os memes de internet que falam, o cara vive no Brasil e ele fala que ele tem origem italiana, e daí tipo você fica assim, tá, mas tá bom, vamos desconstruir essa tua piada. Tá, o cara vive no Brasil e ele fala que tem origem italiana. Tá aí, o cara não pode ser brasileiro e ter origem italiana? Tipo, hã? Sabe, tipo, sabe, uns bagulhos assim que tu fica assim, peraí, cara. Então, e com isso aqui que eu tô dizendo, não quer dizer que eu acho ok uma pessoa ter uma soberba, um orgulho, o cara ser supremacista étnico, tá ligado? Tem um abismo entre as duas paradas, mas agora, assim como em vários outros lugares do mundo, cara, é comum, por exemplo, assim, vou pegar Estados Unidos, por exemplo, sabe? É super comum que se tu é um norte-americano com ascendência irlandesa, isso fazer parte da tua identidade, tá ligado, sabe? O orgulho da tua ascendência irlandesa, por exemplo, mesmo o cara sendo norte-americano, né? Isso mesmo vale para várias, né, nacionalidades, se o cara for oriental, ou como eu falei, as pessoas negras, que tipo assim, ser negro não é necessariamente uma etnia, né? Mas ainda assim, remete a um continente, sabe? E remete também a traços, né, de um fenotipo também e tudo mais. Então, faz sentido também ter essa identificação. E falando, tipo, caso também as pessoas. Tem gente que esteja me ouvindo e nunca ter feito o raciocínio de, mas por que pode ter orgulho negro e não pode ter orgulho branco? É justamente entender sobre a história de que as pessoas negras eram prejudicadas por serem negras e ainda o são, tá ligado? Então faz muito sentido que ainda faça parte da construção da identidade da pessoa essas coisas serem reafirmadas. Que o cara tem que ter orgulho simplesmente pela pele dele ser negra e ele estar vivo, entendeu? Por causa de como foi difícil para essas pessoas viverem em primeiro lugar, tá ligado? Então, assim, é entender que tipo de posição tu tá historicamente falando, sabe? Então, falar de orgulho branco em 2023 é estúpido, para não dizer asqueroso, sabe? É asqueroso quando é literalmente supremacista, tá ligado? É literalmente, assim, neonazi, essas coisas do tipo. Aí é asqueroso, né? Mas é quando é simplesmente, assim, uma ignorância histórica, aí é simplesmente babaca, sabe? Que é o que eu tentei ilustrar assim que eu quero dizer. E existem outras maneiras, né? Eu já vi pessoas falando que o bolsonarismo é uma espécie de movimento identitário branco. Eu não tenho certeza absoluta disso, tá ligado? Mas, assim, considerando que eu enxergo, sim, na figura por trás do bolsonarismo, né? Um cara que compactua com valores preconceituosos racistas, eu poderia identificar também que o bolsonarismo, de certa forma, seria o identitarismo branco. Só que não é qualquer pessoa que faz parte da minha audiência sabe muito bem que eu estou completamente desvinculado desses valores. Então também não é um movimento identitário que funciona para mim, tá ligado? Não é um movimento identitário. Então é por isso que esse também é outro exemplo de como políticas identitárias já estão, tipo, acho que já é evidente, qualquer pessoa honesta, tipo assim, por mais a favor que a pessoa seja de políticas identitárias, ela vai saber que, olha, esses movimentos, quando perdem o controle, separam as pessoas, separam a classe, entendeu? Justamente pela classe pobre do Brasil ser tão, assim, variada, sabe? Ser tão mista, né? De certa forma, movimentos identitários, principalmente quando eles são mais nichados, mais afunilados, se, né, eles não forem bem arquitetados e orientados, eu acredito que eles geram mais separação do que união, tá ligado? E deixa eu ver se tem mais algum exemplo dessa. O orgulho hétero é praticamente a mesma estupidez, assim,
né, de orgulho branco, então eu vou repetir um discurso muito similar. Mas aí também outra coisa que eu posso falar que, assim como é levantado a ideia de que existem movimentos identitários brancos, né, mas como eu disse aqui, eu não conheço nenhum que seja decente, e eu também não me sinto disposto a criar um, sabe? Eu não vejo como que seja possível articular um movimento identitário sobre a cor de pele branca sem ser algo praticamente, sabe, intrinsecamente supremacista, tá ligado? Então, eu não sei se tem como fazer algo desse tipo, então é outra razão pela qual eu não posso ser totalmente a favor de políticas identitárias, apesar de eu entender que elas têm sim seu valor, elas têm sim, tipo assim, elas podem impactar positivamente na sociedade, tá ligado? Mas eu também não posso entrar completamente a bordo nisso, porque para começar, se eu fosse obrigado a aderir a uma política identitária, eu não acredito que existiria alguma para eu aderir, tá ligado? Mas aí se alguém quiser sugerir, eu poderia refletir e discordar, né? Mas enfim, agora quer dizer que, além dessa história, também surge a ideia de que eu também entendo que não tem como eu ser totalmente não identitário, porque a partir do momento que a tua identidade é eu não me rotulo, tu acabou de criar uma identidade, tá ligado? A partir do momento que tu tá tão acostumado a se autodeclarar uma pessoa que não compra um pacote de ideias por inteiro, essa se tornou a tua identidade, sabe? A tua identidade é a identidade do cara que não assume uma identidade ou que não é que não assuma, mas ele não se enxerga em uma. Mas, né, essa já é a sua identidade. É a identidade da pessoa que não se enxerga inserido em grupo algum, né? E, de certa forma, eu reconheço, né? Essa daí, pra mim, eu acho que é o meu caso mais especificamente, tá ligado? Eu realmente acho que essa faz parte da minha identidade. E daí eu não sei o quanto que isso, tipo, se retroalimentou ou o quanto que isso é natural, tá ligado? Porque, honestamente, quanto mais tarde, sabe, eu for buscar assim, olha, qual é o momento da minha vida que eu comecei a me sentir desvinculado de uma identidade coletiva? Talvez eu nunca tenha me sentido vinculado a uma identidade coletiva. Em pequenos grupos, em grupos micro, eu posso dizer que sim. Tipo assim, em primeiro lugar, posso dizer até assim, o meu primeiro núcleo familiar, sabe? Quando eu era uma criança ainda e vivia com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão, eu acredito sim que talvez eu tivesse uma identidade familiar, sabe? Eu adquiri um comportamento, não sei se análogo é a expressão correta, sabe? Mas eu me tornava uma engrenagem de um relógio, tá ligado? E daí, depois eu também posso dizer assim que acredito que eu posso ter adquirido esse tipo assim de... Qual é a expressão que eu tava usando? Não era pra ser sincronia, nem sintonia, nem nada disso, né? Mas, enfim, essa identidade, sabe? Eu posso ter criado uma identidade dentro dos meus relacionamentos, entendeu? Relacionamentos amorosos, no caso, quando eu estava namorando com uma mulher, com uma menina, né? Quando eu era adolescente, depois com uma mulher quando eu virei adulto. Eu acho que dentro desses relacionamentos eu podia construir uma identidade que não era só sobre mim, né? Era sobre eu, essa pessoa que estava comigo. O relacionamento tinha uma identidade e essa identidade chegava até mim, né? E daí também, e por fim, acho que em um grupo de amigos específico, que ele mudou, tipo assim, ele ficou maior e menor ao longo do tempo, sabe? Mas teve um grupo de amigos que eu desenvolvi ali no início do meu ensino médio, que perdura até o dia de hoje, mas sendo reformulado, sabe? Os integrantes, digamos assim, né? Mas aí também acredito que inserido nesse grupo, sabe? Em momentos que eu estava vivendo com esse grupo, eu criava uma identidade, sabe? De pertencimento a este pequeno coletivo, digamos assim, sabe? Mas que já era maior do que eu na minha identidade individual, digamos assim, sabe? Eu acredito que esses foram os únicos momentos nesses grupos pequenos e pessoais, né? Alguns grupos, inclusive, de apenas duas pessoas que eu adquiria uma identidade de fato. Agora, fora disso, né, eu posso usar o exemplo de várias questões, sabe? O fato de eu me definir como uma pessoa espiritual e não religiosa. É a mesma coisa também, tá ligado? Eu não adquiro a identidade de um religioso, mas ainda assim eu tenho uma identidade de pessoa espiritual, né? Então, essa daí também, pra mim, eu consigo identificar como a mesma linha, sabe? Como a mesma questão, sabe? Essa minha dificuldade em rotular a mim mesmo, né? E acaba me levando para acaba se tornando um rótulo por si só, tá ligado? Acaba se tornando um rótulo por si só, né? E daí falando politicamente também, sabe? Politicamente falando,
eu realmente, quando e se algum dia a audiência desse programa opinar sobre as coisas que eu falo, uma das coisas que eu gostaria de ver é como que as pessoas percebem as minhas opiniões políticas, né? Porque eu já estou acostumado a ter uma visão interna de mim como alguém assim, eu não sou uma pessoa de esquerda e nem sou uma pessoa de direita, mas acredito que a maioria dos meus discursos vão parecer mais alinhado com a esquerda, embora eu saiba muito bem que várias das coisas que eu vou falar em alguns momentos não são bem vistos, não são bem aceitos pelos grupos comuns de esquerda, né, e tem muito mais a ver com grupos ditos de direita, por assim dizer, né, e daí eu sei que isso daí por si só também se torna minha identidade, tá ligado? A identidade, assim como o cara que se diz ativamente de esquerda, a identidade dele é essa, e o cara que se diz ativamente de direita, a identidade dele se torna essa, o cara que está sempre reforçando que ele não é esquerda nem direita, essa também é a identidade dele, tá ligado? Então, eu já posso dizer pra vocês que eu já refletia bastante sobre essas questões para saber que, bom, essa é a minha identidade, tá ligado? E eu com certeza sei que eu não sou o único, entendeu? Eu com certeza sei que eu e várias outras pessoas, mesmo que a gente não queira, nós acabamos adquirindo uma identidade similar, que é a identidade dessa pessoa que talvez não vê boas razões o suficiente para assumir nenhum dos lados, e nessa falta de razões para assumir um lado específico, ele acaba adquirindo esse terceiro, quarto ou quinto lado, digamos, né? Que nem é de um... Eu não sei nem se eu posso definir como neutralidade, tá ligado? Eu não sei nem qual é a expressão que eu utilizaria, mas, né... enfim, é um não pertencimento, talvez. Mas, enfim, agora para encaminhar esse programa para os momentos finais dele, eu vou falar sobre um caso que aconteceu no final do ano passado agora, e eu acredito que ele serve bastante para ilustrar, assim, para ilustrar para a minha audiência que talvez não esteja por dentro dessas conversas, desses debates, e falar de uma forma, assim, honesta, séria, e eu vou me atrever a falar até mesmo, assim, didática, sabe? Sobre como que eu realmente acho que, olha, esses movimentos, sabe, ditos como ideológicos, identitários, eles são sim, vão ser ferramentas instrumentais para a formação do nosso país, pro bem e pro mal, e para mim eu acredito que são as duas coisas, tá ligado? E aqui realmente eu me limitei a não ficar dando assim, ficar fazendo crítica desnecessária, porque esse é um bagulho que eu acho importante no que eu tento fazer aqui, tá ligado? Eu honestamente, eu quero que as pessoas se incomodem com aquilo que eu faço questão de frisar, que eu acredito que é problemático. Então, aquilo que eu não vejo da mesma forma, eu simplesmente deixo de falar, ou, né, sou mais, assim, sucinto nos meus comentários, digamos assim, né, mas por entender a complexidade desses temas, sabe, e respeitar também a importância e o lado positivo, tem certas coisas que, apesar de eu não achar que contribuem de maneira ativamente positiva, tá ligado? Para a formação de um país ou de um mundo mais integrado, mais unido e tudo mais, e mais respeitoso, inclusive, entre a diversidade, né? Eu não acho que nesse momento seja necessário falar algo a respeito. Talvez quando algum caso específico vier à tona que faça sentido eu falar sobre essas questões, eu desenvolvo, né? Mas ainda assim, para concluir nesse ponto todo, já tem um caso que eu posso citar que é sobre como dois movimentos ditos assim como identitários, tá ligado? E ainda por cima dois movimentos alinhados à esquerda entraram de certa forma em uma rota de colisão, em choque, em dezembro agora do ano passado. E eu não digo isso assim, eu até comento, eu vou dizer para vocês que na minha visão, né, nem necessariamente seja algo ruim, tá ligado? Eu entendo que para muitas pessoas dois movimentos ditos de esquerda terem uma certa tensão seja problemático, mas eu penso que talvez isso faça parte do amadurecimento, afinal, esses movimentos, né, se eles faz parte da noção identitária, né? Se as nossas identidades não são iguais, em algum momento elas vão ter que, né, vão se chocar eventualmente, e eu acho que esse caso ilustra bastante isso. Em dezembro agora,
uma escritora chamada Djamila Ribeiro. Ela é escritora, filósofa. Ela é uma mulher negra, né? Tô mencionando isso porque ela representa, né, essa pauta, esse tipo de movimento e tudo mais, e ela escreve para jornais ou revistas, algo desse tipo. E ela escreveu um artigo, né? Ou como posso dizer assim, uma eu acho que dá pra chamar de um artigo numa revista, algo desse tipo assim, sabe? Eu cheguei a ler o artigo, mas é uma daqueles sites que depois que tu lê uma vez, ele coloca um paywall na frente pra te voltar a ler, tu tem que assinar, tá ligado? E o ponto é que nesse artigo ela tava criticando uma nota emitida por um órgão do governo que utilizava a expressão pessoas que menstruam, né? E aqui eu vou fazer um esclarecimento final, olha só. Quem quiser se informar sobre esse assunto todo pelas fontes oficiais, digamos assim, vai atrás, pesquisa, coloca esse nome, coloca o nome da Djamila, coloca essa expressão pessoas que menstruam, tu vai encontrar a opinião de diversas pessoas envolvidas nessa questão, sabe? Pessoas inseridas no lugar de fala, digamos assim, sabe? Eu vou utilizar isso daqui, em primeiro lugar, para eu explicar primeiro, a minha interpretação, porque daí, através da minha interpretação, abre brecha até mesmo para as pessoas me criticarem, me corrigir, me ensinar, inclusive, né? Para eu, enquanto eu articulo como que eu vejo essa história do lado de alguém que está de fora, e também sim para passar adiante para uma parte das pessoas que estão me ouvindo, que talvez nem sabem dessa história, e talvez nem ficariam sabendo desse assunto se não fosse através desse tipo de coisa que eu vou fazer aqui, tá ligado? Então, eu acredito, mais uma vez, né, para quem não gosta desse meu hábito de falar sobre coisas que não tem a ver comigo, entre várias aspas, eu ainda posso falar que, olha, a proposta ainda é positiva, então eu não vou me omitir de fazer algo que eu sei que eu não estou querendo contribuir para mazela nenhuma, né? Então, vamos lá. Então, basicamente, cara, tem um texto completo, né? Mas o cerne da questão é, a Djamila estava incomodada com essa expressão, pessoas que menstruam, porque ela estava sendo colocada para substituir o termo mulheres, né? E daí, nesse momento, muitos de vocês já têm opiniões claras, sabe? Tipo assim, se utilizar a palavra pessoas que menstruam, tipo o termo, né? A palavra não, o termo pessoas que menstruam, assim, né? A expressão pessoas que menstruam é correto, é errado, é necessário, dependendo de que visão tu tens sobre essas questões, tu já tem a tua opinião formada. Só que daí eu fui assim, eu quero primeiro mostrar, fazendo pesquisa, né, realmente vendo assim sites comentando, pessoas comentando sobre o caso, eu encontrei um argumento bem bom sobre essa questão, sabe, sobre, assim, do meu ponto de vista, da minha ótica, sabe, um argumento bem bom, bem pragmático, que consegue explicar, para começar, por que esse debate é importante, sabe, e em qual situação real, sabe, ele se impõe, né, e tem a ver com uma questão específica da questão, assim, de como que a lei do Brasil funciona entre os gêneros, tá ligado? Que basicamente, se tu for uma mulher, o teu plano de saúde cobre certos serviços, certos exames, certos tratamentos que um plano de saúde masculino não cobre, porque nossos corpos são diferentes, né, em composição, e as mulheres têm algo chamado útero, por exemplo. Só que aí tem uma questão, e aí que se surge o termo, né, a expressão pessoas que menstruam, porque com nós, sendo mais aceito as pessoas, né, transexuais, né, entre os homens trans na parada, e os homens trans seriam essas pessoas, sabe? As pessoas que menstruam além das mulheres, né? No caso, tipo assim, quando se fala pessoas que menstruam, inclui as mulheres, só que também incluem os homens trans, né? E aí, pra quem não sabe, é basicamente assim, cara. Realmente isso aqui é pra quem não... Tô supondo que tem gente que tá me escutando que não tá ligado, familiarizado com a expressão, entendeu? O sujeito, né, nasceu uma mulher cis no caso, e em algum momento na vida ela fez a transição, digamos assim, né, para homem, né, se tornou um homem trans. E ela ainda mantém um útero. Só que pela lei, se ela for lá mudar os documentos dela para virar ele, digamos assim, mudar o pronome e tudo mais, a lei pararia de cobrir uma série de tratamentos que tem a ver com o útero dela, por exemplo, né, que agora seria o útero dele, sabe? Então, essa daí é uma questão que eu acredito, olha só, faz uma diferença, tá ligado? Uma diferença bem grande, sabe? Uma diferença bem grande. Só que aí, né,
Mais uma vez, eu já fiz o esclarecimento, eu não vou reesclarecer, tá ligado? Quem continua me vindo é porque quer ouvir a minha opinião acerca desses temas. Se tu não valoriza, ou se tu não respeita, ou se tu nem quer saber a minha opinião, é melhor sair do programa, né? Mas daí, então, eu entendendo esse lado prático, como que essa situação se impõe, ainda vamos ver, assim, sobre a questão, né, de por que a Djamila Ribeiro sequer se incomoda por a expressão mulher ser censurada, né? Inclusive, até vi uma pessoa falando, assim, que até onde eu ser um homem trans, né, dizendo que as mulheres são não sei quantos por cento da população, né, enquanto os homens trans são muito, muito menor, né, em questão de comparação, né, em proporção, no caso. Então, não tem como as mulheres se sentirem ameaçadas, né, pela utilização do termo pessoas que menstruam, né. E o que eu penso sobre essa ótica é que daí também eu consigo entender o lado da Djamila Ribeiro, que pensa assim, tá, então peraí, por essa ótica quer dizer que a gente tem que censurar o nome mulher, a expressão mulher, sabe, para usar o termo pessoas que menstruam para incluir uma minoria que faz parte do grupo de pessoas que menstruam, que não são mulheres, sabe, e daí o termo mulher, que já foi historicamente mantido em desuso, sabe? Já foi tipo assim, não vamos nem chamar de humanidade, não vamos chamar de mulher, ou vamos só falar o homem, o homem, o homem. Então, tipo assim, a mulher já foi mantida, né, nessa posição. E, inclusive, esse argumento aqui que eu tô falando, cara, isso aqui é um negócio assim, ó, que acontece corriqueiramente dentro, assim, ó, eu já vou até falar sobre, nas pesquisas que eu vi, por exemplo, eu vi que a gente, na hora de criticar a Djamila Ribeiro, chamava ela assim de transfóbica, né? Assim como tem pessoa que já pode estar chamando a mim de transfóbico. E daí eu vou dizer o seguinte, olha só, eu não vou entrar nessa questão, tá ligado? Quando eu tava lendo o artigo, não era esse tipo de juízo de valor que tava na minha cabeça, tá ligado? E, enfim, né? A única coisa de consideração que eu quero fazer é que, olha, o pessoal tem que tomar cuidado para não pegar e achar que qualquer divergência ideológica, política, ou quem sabe até mesmo de retórica, já tem que enquadrar uma pessoa, tipo, como... Não é como uma pessoa que tem divergência, é uma pessoa que é inimiga, tá ligado? Porque se uma pessoa transexual tá chamando a Djamila Ribeiro de transfóbica, ela já declarou que a mulher é inimiga dela, tá ligado? Porque, assim, deveria ser, né? Se uma pessoa trans deveria ser inimigo dos transfóbicos. Então, assim, são os títulos, assim, fortes, tá ligado? Mas, né, esse tipo de atrito não é a primeira vez, tá ligado? Porque acontece muito nessa história, sabe? O protagonismo da mulher, né? E daí, nesse caso aqui, a Djamila é um ícone muito das mulheres negras, por ela ser uma mulher negra e falar sobre isso, mas essa questão eu não tava falando nesse momento específico, sabe? Nem era sobre isso, sobre essa questão, né, dessa parte da identidade dela, no caso. Era só mulher em si, né? E, tipo, só que esse daí é um atrito que acontece, sabe? De vez em quando, entre esses dois tipos de movimentos identitários. Movimentos identitários femininos, ou feministas, se vocês preferirem, e os movimentos identitários que, especificamente, que tem a ver com transexuais, sabe? E homens transexuais. Porque entra nessa questão, sabe? Quando que o protagonismo trans pode obscurecer o protagonismo da mulher nas lutas, que já é, tipo assim, que as mulheres recentemente começaram a ter espaço. E ao contrário do que essa lógica de porcentagem, né, diz, né, que eu acabei de... utilizei esse argumento que eu vi outras pessoas fazendo, sabe? Ao contrário disso daí, olha, eu consigo ver que isso pode acontecer sim, tá ligado? Justamente por esse exemplo que eu acabei de falar depois, né, que se a gente vai parar de utilizar em vários contextos que nós poderíamos utilizar a expressão mulher, a gente substituir por pessoas que menstruam, né? É natural que várias vezes o espaço que deveria estar sendo ocupado por essa... Tipo, já foi dito na própria explicação, tá ligado? Então, sim, acontece, sabe? Não é porque uma minoria não pode estar mais em destaque, né? É a velho debate que rola entre o negócio de atletas trans, que eu já mencionei uma vez e aqui nesse programa eu já não vou repetir. Já falei uma vez com muita seriedade também sobre esse tema. Sempre que eu falo sobre essas questões, eu tento levantar que não é... Tipo, eu tento mostrar um argumento e uma lógica e um raciocínio, sabe? E uma indagação muito além assim,
eu não concordo, não tem nada a ver com o que eu concordo, mas mais do que eu concordar, eu tenho que entender. Tem que entender o raciocínio, a metodologia, o problema, a solução, né? Tudo isso ainda está em processo de discussão e por isso que esses tipos de movimentos ainda se chocam, tá ligado? Ainda se chocam porque o que certos grupos buscam para aquilo que eles representam, talvez tenha, assim, um conflito, né? Um conflito de interesses com que outros grupos têm, né? Eu até sinto que nesse programa aqui agora eu posso até incluir uma outra polêmica extra que, tipo assim, talvez não fosse necessário eu colocar, mas para deixar o programa na duração que eu pretendo que ele fique, né? Antes de fazer o encerramento final, eu ainda vou adicionar esse tema, porque, né, é um negócio que eu tinha dito que em algum momento eu falaria sobre a, a sexualidade com relação à espiritualidade, sabe? A energia dos gêneros, esse tipo de coisa. Então, né, se tu é uma pessoa que está me ouvindo até aqui totalmente pelo aspecto político, ideológico da parada, social, e tu não acredita em nada dessa parada, bom, talvez ainda assim te convido a me ouvir, porque eu vou te compartilhar aqui coisas que, olha, são comentadas em diversos círculos relacionados a religiões, espiritualidade, sabe? Então, mais uma vez, isso aqui não é para causar disputa, intriga, mas é só para informar e, tipo, iniciar uma possível conversação, tá ligado? Porque assim, olha, eu condeno e condenei sempre, diversas vezes, em vários programas aqui, tipo assim, o preconceito homofóbico da igreja, ou, por exemplo, até mesmo também da religião muçulmana, tá ligado? Então, isso daí é uma verdade acima de qualquer coisa, sabe? Só que ainda assim, eu não tô falando aqui sobre tolerar ou não homossexuais, só que o espiritual trata os gêneros como diferentes, tá ligado? Eu não posso, tipo, se eu não quiser falar isso, tá ligado? É por omissão, sabe? Eu vou dar um exemplo assim, né? Vou começar pela religião de matriz africana, por exemplo. As religiões de matriz africana não tem problema nenhum com pessoas homossexuais, tá ligado? Transexuais tão pouco, sabe? É normal, bem aceito, as pessoas são as pessoas trabalham, existem muitos médiums assim que não são cis, que não são hétero. Isso não é raro, não é problema algum dentro das religiões de matriz africana. Só que agora, toda casa que eu já fui, todo pai de santo, toda mãe de santo, dentro da doutrina, dentro da explicação, dentro da organização, existe sim a energia masculina e a energia feminina. E com isso não quer dizer que, olha, homens não vão trabalhar com espíritos que têm energia feminina, tá ligado? Só que existem as duas energias, sabe? Elas são mencionadas, sabe? Quando um ser humano do sexo masculino está trabalhando com uma entidade da energia feminina, é porque ele precisa desta energia feminina naquele momento, sabe? Então, por isso que eu tô falando que, assim, não é um negócio que eu falei que poderia ser polêmico e controverso, mas é só para comentar que não tem como falar que esses termos, essas expressões fogem até mesmo o campo social e até mesmo o campo biológico, tá ligado? E daí eu posso falar para várias outras religiões, várias outras doutrinas mesmo, sabe? Essa noção, assim, religiões pagãs falam muito, sabe, sobre a energia sagrada feminina e masculina, sabe? A deusa mãe, a deusa da fertilidade. Existe, sabe, essas energias arquétipicas, tá ligado? Então é o tipo assim de conversação que ainda está em andamento, sabe? Porque já chegou ao ponto de eu ouvir até as pessoas falando que não existe gênero biológico. E daí, mais uma vez, eu não sei qual é a mentalidade média da minha audiência. E talvez tenha algumas de vocês que ouçam isso e discordem pra caramba, ou que alguns de vocês que concordem com essa afirmação. Eu, no presente momento, eu não tenho como dar qualquer credibilidade, sabe? Até onde eu sei, gênero biológico existe, tipo, indiscutivelmente. Inclusive, se há argumentação, além da dialética, além da retórica, que substancia a ideia de que não existe gênero biológico, sabe? Eu gostaria bastante de ver para poder rever essa minha visão determinista do que a gente vive aqui no nosso planeta, tá ligado? Então, para mim, no presente momento, cara,
eu não acho que eu ser uma pessoa que acredita em gênero biológico me impede de aceitar, abraçar, sabe? E, enfim, querer conviver com todos os movimentos de aceitação, sabe? De direitos LGBTQIA+, tá ligado? Voltando para o lance de pessoas que menstruam, por exemplo, eu particularmente não teria problema algum que homens trans tivesse uma diferença na lei, no sentido assim, deles terem, tipo, mesmo que eles sejam homens, sabe, sendo tratados pelo Estado como homens, com pronome masculino, no documento masculino, eles ainda podem ter assim, um plano de saúde que cobre o útero deles, tá ligado? Pra mim isso não seria um problema, não seria, me incomodaria, não diria, não, acredito que o Estado tá me tirando dinheiro, mas esse sou eu, tá ligado? Esse pra mim não é uma discussão, e não, tipo, e não que, o que eu falei aqui agora não quer dizer que as pessoas não têm que discutir sobre a expressão pessoas que menstruam. Eu acho que as pessoas têm que destruir, as pessoas têm que discutir, sabe? Mas o ponto é que eu acho que essas conversações estão em andamento, tá ligado? Assim como se eu acabei de falar aqui, que pra mim é indiscutível que existe gênero tipo, gênero biológico, e tem seres humanos aqui no planeta que acham o completo oposto, é óbvio que essa conversa ainda não acabou. É óbvio que a gente ainda tem que conversar, porque assim, não é porque eu uso certos termos, penso certas coisas, tenho certos raciocínios, que eu seja contra, sabe, o avanço dessas pautas, tá ligado? Só que eu tenho, como eu disse antes, eu tenho que entender o fundamento, a lógica, o raciocínio, eu preciso, sabe? Eu preciso dessas coisas porque eu não consigo defender nada que eu não acredito de verdade, tá ligado? Qualquer pessoa que me ouviu até hoje falando um programa sem contexto e deu credibilidade para aquilo que eu tô falando, pode ter certeza que é porque tá vindo de um ponto assim de reflexão, crítica, de muita busca pessoal e eventualmente eu quis compartilhar aquilo, tá ligado? Então, né, todas as mensagens que eu passo adiante que tem algum impacto é porque eu acredito em cada uma das palavras que eu tô botando para fora, sabe? E é só por isso que surte efeito, né? Mas enfim, então foi por isso que eu mencionei esse lance da espiritualidade, tá ligado? Que, olha, até no plano do espiritual, entendeu? Que eu já vi gente falando até esse tipo de coisa, entendeu? Que espírito não tem sexo, que espírito não tem gênero, por exemplo. E mais uma vez, com isso, não tem nenhuma mensagem anti-comportamento homoafetivo, homossexual e transexual. Nada disso não, sabe? O ponto é que não é como se fosse tudo igual, entendeu? Pelo menos não é isso que as doutrinas falam, sabe? Não é isso que os médiums falam, não é isso que os livros espirituais, religiosos, e vocês podem ver em várias e várias religiões, várias maneiras de lidar com o espiritual, sabe? Em várias organizações sociais. Podem não serem todas, mas aí tu me dizer que em religião alguma as pessoas falam que existe um espiritual masculino, uma energia masculina, sabe? Até um ponto que eu posso apontar, até a parte que tem assim, sexual da parada. E quando eu digo sexual também tem a ver até com o órgão genital, sabe? Pra quem tá ligado com o hinduísmo, tá ligado no Kama Sutra, tá ligado nos como é que é mesmo, os chakras e tudo mais, as zonas, o tipo, órgão sexual dos seres humanos, a genitália deles, também tem esse lance energético. E daí eu não vou entrar, tipo, aqui não é pra entrar naquele debate assim, a New Wave, cuidar com quem tu transa, que também poderia ser uma gigantesca conversação, sabe, que não é sobre isso esse programa aqui no momento, né? Mas até este lado, tá ligado? Do ponto de vista energético e espiritual, também é tratado como existente, como real, sabe? Então, é só essas coisas assim que eu estou compartilhando por saber que é mencionado, por saber que é dito, por saber que é estabelecido, por saber que existem essas realizações. Porque aí me desemboca naquilo que vai ser o encerramento de fato desse programa, né? Todos esses últimos 6 programas sem contextos, né, desde o 181 até esse aqui, né, todos eles, na minha cabeça, estão ligados por um tema que é sobre e a humanidade. Ela estava mal antes, está melhor agora, está progredindo, está se desenvolvendo, podemos sonhar com um mundo melhor, esse é o melhor momento que a gente já viveu, as organizações sociais estão avançando, a violência está diminuindo, enfim, para que mundo que a gente vai, de que mundo que a gente veio, né? E daí, no final dessa gigantesca jornada,
eu posso dizer para vocês que sim, as coisas vão melhorar, mas não sem desafio, não porque é garantido e talvez elas piorem antes de melhorar ainda, sabe? Mas em cada um desses programas eu quis elaborar pontos, sabe? Quis mostrar pontos, e esse último programa aqui talvez seja até aquele assim que mostre alguns dos programas alguns dos problemas, sabe, mais sofisticados que nós ainda vamos ter que lidar por todo esse século, eu diria, sabe, até o final desse século essas conversas ainda estarão em voga, sabe, não é como se nós teríamos transcendido elas tão cedo assim, mas como eu falei, cara, eu não acho nem que esse atrito seja tão problemático assim, sabe, como outras pessoas podem achar, porque, honestamente, na minha visão, nessa busca por uma melhor organização social, uma das coisas que vão ter que acontecer é, tipo assim, praticamente um total fracionamento dessa dicotomia esquerda-direita, tá ligado? Essa daí, então, né, pra mostrar que eu não deixo pontas soltas, tá ligado? Aqui não fica, né, não fica nenhum caixão faltando prego. Eu vou dizer para vocês que eu acho que talvez seja esse o ponto-chave de uma possível reestruturação não tão distante assim, sabe? Não uma utopia distópica sabe, do pós-capitalismo, sabe? O que vai acontecer, como que a tirania será posta abaixo e tudo mais, né? Mas se ao longo do amadurecimento social, os movimentos ditos como ideológicos identitários, eles forem assim, né, se fortalecendo, mas até mesmo se tensionando, se pressionando, tá ligado? Tipo, eu vi muitas pessoas mencionando sobre esse caso, né, sobre esse caso dessa disputa, entre aspas, sabe, mas essa divergência entre a Djamila Ribeiro e representantes dos movimentos de pessoas transexuais aqui no Brasil, falando como se fosse inetamente algo ruim para a esquerda brasileira, sabe? Dois movimentos sociais da esquerda não, tipo assim, tendo divergências entre si seria um problema. Só que assim, tanto aquilo que nós chamamos de esquerda, quanto aquilo que nós chamamos de direita hoje em dia, elas já são assim, tá ligado? Elas são duas bolhas enormes, infladas, sabe? Infladas, e daí quando eu tô fazendo isso, chamando as duas assim, não é porque elas são tipo assim, idênticas, mas o ponto é que tanto a direita tá tentando abraçar um monte de coisa que não está dialogando tão bem assim entre si, quanto a esquerda também, sabe? Esses termos surgiram em épocas que eles não eram essa, tipo assim, hoje, cara, tanto na esquerda, tanto na direita, tá super em voga um movimento assim, eu vou chamar assim, tipo, é que eu queria fugir das expressões que já são utilizadas, tá ligado? Porque eu realmente acho que tanto a esquerda e a direita, eles estão pregando assim uma utopia do permitivismo, sabe, coletivo, sabe? Eu tô realmente tentando cunhar algo novo, porque eu não quero que vocês associem com algo que vocês já ouviram por aí. Porque eu tô querendo sugerir o seguinte: a grande maioria, sabe, tanto das pessoas que vão se dizer de direita quanto as pessoas que vão se dizer de esquerda, eles vão se dizer assim, permissivos, sabe? Eles vão dizer que eles são a favor das pessoas terem liberdade, direitos. E é óbvio que dentro da esquerda vão ter pessoas que vão ser assim, mais coercivas também, mais inibidoras, mais controladoras, mais moralizantes, e para a direita também, sabe? Mais conservadores, mais retrógrados, né? Mas realmente acho que muitas vezes o grosso desses dois movimentos são duas pessoas que pregam essa suposta, sabe? O cara que se diz de direita vai dizer assim, só quero que o Estado não se meta na minha vida, cada um faz o que quiser, pra mim eu não quero cuidar da vida dos outros, libera as coisas, libera as drogas, libera as armas. O cara vai falar isso, tá ligado? E o cara da esquerda ele vai dizer, não, é só cada um deixar os outros viver como eles quiser, tá ligado? As pessoas não ficar se metendo na vida dos outros, que não sei o que lá, e aceitar, respeitar. Todo mundo vai, tipo assim, esse é a base de, sei lá, 70% a 80% dos discursos políticos, mesmo que eles estejam em polos completamente opostos, sabe? O cara que é de direita, ele vai se dizer assim,
profundamente comprometido a defender um mundo onde a diversidade, sabe? Ele vai dizer que ele não quer, tipo assim, que ele é contra o comunismo, porque ele não quer que as pessoas sejam iguais, tá ligado? Que ele quer a variedade, a diversidade, que as pessoas possam ser autônomas e escolher por si só, tá ligado? E daí o cara que tá querendo se incluir em movimentos de esquerda, ele vai dizer a mesma coisa sobre uma outra lógica, sabe? Ele vai dizer que ele quer que as pessoas possam ser quem elas são, que elas sejam livres, que elas não sejam controladas, que elas não sejam assim, recebam, né? Tipo, que o Estado não tenha mecanismos para controlar a sexualidade que tu vai ter, não vai impedir de tu seguir a religião que tu quer, enfim, não vai tomar decisões arbitrárias e impedir que tu expresse de uma maneira, sabe, diferente da que era aceita até então pelo status quo, tá ligado? As pessoas vão se dizer assim, só que é que tá. Aí eu acho que esse discurso acabou ficando cada vez mais cinzento e tornou assim, ambos, a direita e a esquerda, se tornaram duas bolhas gordonas, sabe? Inchadas, sabe? Prestes a explodir, porque as pessoas foram entrando, carregando um monte de coisa ali dentro, e já não tem, tipo assim, já tá vazio, já tá carregando, tipo, tanta gente fala assim, eu sou de direita, e vai entrando ali pra dentro, e daí tem um monte de gente ali que já não tipo assim, não se dialogam mais, sabe? Eles já não querem mais a mesma coisa, eles não estão em busca da mesma parada, mesmo que no grande escopo da jogada eles vão dizer que são de direita, eles já não estão nem mais alinhados com a mesma coisa, sabe? E o mesmo vale pro movimento de esquerda também, tá ligado? Muita coisa, isso daí é de esquerda, isso daí é de esquerda. E o cara, sou de esquerda é porque eu gosto disso. Aí quando vê tem uma tralha, sabe? Uma trolhada de pessoas que se dizem de esquerda e que já não se dialogam entre si, que não querem saber mais nada entre si, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que eu acho que esse movimento, essa polarização de esquerda e direita, ela terá que ser rompida sim, entendeu? E eu não sei se vai ser rompida na prática, eu não sei se eu vou viver para ver um mundo onde, de fato, essas expressões saíram de moda, porque elas têm que sair de moda, sabe? Eu sou convencido disso, sabe? Nada nessa vida existe para sempre, não vai ser esses termos que vão sobreviver eternamente, tá ligado? Eles já estão vindo, já estão durando séculos e séculos, mas o mundo, tipo, séculos é uma fração pequena de tempo na existência desse planeta, tá ligado? Então, um dia essas coisas vão ser substituídas, sabe? Eu não sei se vai ser na minha vida, né? Mas eu realmente acho que isso seria positivo, sabe? Eu acredito sim que nesse processo das nossas organizações sociais avançarem, essa possível tensão, e tensão é uma palavra meio forte, talvez, sabe? Mas é que eu não sei se eu posso usar algo mais leve do que tensão, tá ligado? Mas eu acho sim que os movimentos ideológicos, identitários, eles têm sim que, em algum momento, olha, se os movimentos jamais se chocam, sabe? Se nunca um movimento dito buscar representar o interesse de um grupo específico, se ele nunca se pronunciar contrário a outro movimento, ele não tá fazendo seu propósito, tá ligado? Tipo assim, se eu tô defendendo o interesse de um grupo ideológico, de uma identidade específica, como que cargas d'água, tudo que outro grupo ideológico tá fazendo, eu vou acatar, sabe? Então, assim, pra mim, essa maturação e essa até constante, sabe? Como eu falei, tensão, sabe? Eu não sei se essa é a expressão certa, né? Mas eu vejo assim como isso, o mundo mais assim... Porque assim, ó, o mundo que a gente parou de bater boca sobre as coisas não existe, tá ligado? O mundo onde que agora a maioria da sociedade já discutiu sobre tudo que vale a pena discutir. E a partir desse momento a gente só fica, sabe, batendo boca sobre que sabor de sorvete tu prefere, qual é a tua música favorita do disco de tal artista, sabe? Esse mundo não vai existir, tá ligado? Então, a outra opção é, ou nós estamos nessa eterna dicotomia, sabe? Eterna esquerda-direita, bem e o mal, né? Nesse discurso raso e vago que as pessoas acham que, tipo, estão lutando por um grande exército, mas na verdade, sabe, já tá... aquilo que eles estão buscando talvez já tenha sendo dissolvido nesse mar de gente clamando por mudança, sabe? Ou é isso daí, ou então o que eu estou sugerindo que pode ser a mudança é quando esse regime de esquerda e direita, sabe, um lado e o outro for destruído, substituído por, assim, realmente, assim, um acolchoado, um hexagrama, sabe, um hexagrama. A gente entende que não se trata de esquerda e direita, se trata de uma paulada de movimentos ideológicos, políticos, identitários, a porrada que tu for, mas eles, assim... né, buscando, não sei se o termo certo daí seria privilégios, seria direitos, seria respeito, porque eu acredito que
tipo, as pessoas não estão em igualdade, tá ligado? Então tem grupos que nesse momento estão buscando direitos, tem grupos que nesse momento estariam buscando privilégios, tá ligado? É justamente por isso que eu não me vinculo a movimentos identitários, porque honestamente eu não acho que tenha movimentos assim identitários já identificados, tipo assim, que já existam aí no mundo, sabe? Que eu poderia, sabe, dizer que eu sou parte, sabe, né? E que não é um movimento que busca privilégio para minha identidade, que não é a minha identidade, sabe? A minha identidade biológica, sei lá, se vocês preferirem, né? Então, assim, tem movimentos que querem direitos, outros movimentos que querem privilégios, outros movimentos que querem respeito, né? E acredito que o mundo sempre vai ser esse, sabe? Conforme as coisas vão se ajustando, um lado vai se sentir prejudicado, ele se organiza, ele vocaliza, enfim. Então, o final disso tudo que eu quero dizer é que, olha, esse programa aqui era só para contribuir com uma pauta que eu acredito assim que ela assim, eu não vou dizer que é tipo, eu acho que a mensagem mais positiva que eu posso deixar disso tudo é que qualquer pessoa que divergiu de mim, de qualquer coisa que eu expus aqui, é que nós temos que estar de acordo sim que essa aqui são as pautas que, não que elas são superficiais, porque elas não são e não são importantes, elas também são importantes, só que isso aqui é as coisas que nós vamos discutir a longo prazo, enquanto nós ainda estamos de acordo sobre coisas mais fundamentais que eu estabeleci nos programas anteriores, por exemplo, sabe? Esse aqui é o grande sinal positivo que eu quero que todo mundo que teve disposição de acompanhar todos esses programas sem contexto esteja de acordo comigo, sabe? Olha, nós podemos ter divergido em vários pontos, tá ligado? Só que algumas das outras coisas que eu falei que são mais fundamentais, né? Que são aquelas coisas assim que, olha, eu não vou reelaborar aqui, né? Mas como eu falei, eu espero que tu tenha ouvido todos os programas na ordem, porque é disso que eu falei, ó. Tem vários tipos de pessoas que eu fiz questão de dizer, olha, se o cara não consegue aceitar certos avanços que são, assim, indiscutíveis, que hoje em dia já deu para observar que vai nos ajudar, então, assim, nem quero que esse cara perca ter me ouvindo, porque ele tá... O que é bom para ele e o que é bom para mim são completamente opostos, sabe? Essencialmente oposto. Só que agora, a parte dessas coisas tem uma série de outras conversações políticas interessantes, sérias, que elas ainda vão ter que acontecer. Só que, né, não é porque nós vamos discutir sobre essas coisas que nós somos inimigos. Não é porque nós vamos discutir sobre essas coisas que nós estamos desalinhados por completo. Nós estamos em completo e comum acordo sobre tudo. Só que ainda assim que eu acho que esse é o mundo que eu quero viver, sabe? É o mundo que sobre as coisas fundamentais, básicas, humanas, dignas, nós já conseguimos passar adiante, nós conseguimos transcender, mas eu não sou inocente o suficiente para achar que essa utopia generalista da variedade, diversidade, não existe, sabe? É aquele famoso paradoxo da intolerância, né? Que a tua postura não pode ser simplesmente dizer cada um faz o que quiser, não se importa, não cuida da vida dos outros, porque tu estaria supondo que todo mundo ia viver assim, simplesmente motivado pela autossatisfação, ninguém seria movido por, né, gatilhos de competição, de opressão, de manipulação que já estão aí, tá ligado? Não é como se tu pudesse fazer o mundo virar, tipo, olha, vamos resetar os valores da sociedade, da cultura, do mundo que a gente vive, e agora todo mundo começa a se desenvolver do zero. Não é assim, a sociedade já está completamente assim, ó. Olha, completamente incentivando um monte de coisa horrível, um monte de coisa torta, um monte de coisa bosta, sabe? Que estão sendo corrigidas, têm sido corrigidas, mas a gente vai ter que, olha, entre toda essa nossa suposta ideia de aceitação, vem junto também a ideia de coisas inaceitáveis. Tem que vir, sabe? Tem que vir. Achar que o jeito certo o jeito certo que as coisas vão se ajustar é, tipo assim, não haver discussão real, inclusive mais do que real, sabe? Chegar até um ponto final, até um ponto determinante de certas coisas que precisam ser colocadas de lado, colocadas para descansar, para depois a gente avançar em discussões mais sofisticadas, vai nos manter nesse eterno ciclo. Então, né, realmente eu estou querendo concluir isso aqui tudo assim, de uma forma propositiva. E se eu estou certo, se eu estou errado, eu não sei, mas pelo menos eu estou me atrevendo a apontar problemas que talvez para muitos não são problemas, estou me atrevendo a sugerir supostos assim, correções até, sabe?
ou no mínimo teorizando como que a gente pode vislumbrar de maneira real e mais imediata uma mudança que faria com que a sociedade tivesse maior maturação, maior aceitação e entenderia que o mundo inclusivo não é um mundo que não se choca, não é um mundo que não tem divergências, não é um mundo que discute entre si, debate entre si, sabe? Que é só paz, amor e carinho, todo mundo sempre repetindo os mesmos discursos, sabe? Esse mundo daí a gente já tá vivendo agora, e é uma bosta, sabe? É um mundo falso, né? Só que eu quero que viver num mundo que assim, ó, as pessoas conseguem discordar sem se odiar, sem se matar, sem se exterminar, é entender assim, olha, vamos fazer um bagulho que, se isso aqui não deu certo, vamos tentar outra coisa. Vamos tentar um novo argumento, uma outra forma de ver, vamos tentar ser mais positivo, sabe? E como eu falei, isso não vai ser no final desse século que essas respostas terão sido feitas, sabe? Essas perguntas que a gente faz até agora terão sido solucionadas, né? Mas é isso aí. Quem me viu até o final, eu espero que tenha curtido. E qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.